O evento Mercado Literário foi um encontro dos escritores vazalegrenses, organizado pela Linda Lemos, com a Academia Vazalegrense de Letras. E a gente se reuniu aqui no mercado para falar de coisa boa, de literatura, das nossas vivências, das nossas experiências. Oportunidade de troca de ideias, de troca de livros, né, entre escritores, troca de obras, de memórias, de histórias. Um evento dedicado à literatura, criado totalmente pelos vazalegrenses e com os vazalegrenses. Nada melhor do que estar com os companheiros escritores, compartilhando desses momentos de ensinamento, de aprendizagem. Então é isso, é esse encontro gostoso de poesia, de prosa, de música e de amizade. E eu quero aqui parabenizar os organizadores Bruno Siebra e a escritora Linda Lemos. Satisfação imensa participar desse momento. E a gente só leva saudades, né? Leva bons exemplos. E com certeza é um evento que vai ficar marcado na história cultural de Vaza Alegre e será o primeiro de muitos e muitos outros. Então foi um momento muito especial, onde a gente pôde trocar ideias, vender as nossas obras, receber o público e fazer com que Vaza Alegre nos conheça cada vez mais. Números em um calendário para se marcar no tempo, com foco nesse intento buscando o extraordinário. No box da poesia se encontra a garantia de produtos de qualidade. Mercado Josué Diniz hoje está mais feliz com as letras desta cidade. E 6h30 na igreja, às 8 do Cabaré, conta a história de um vazalegrense que todas as noites era encontrado na igreja às 6h30, que era o horário em que o padre Otávio, né, que foi sucedido pelo padre José Mota Mendes, celebrava na igreja, mas às 8 ele estava exatamente no Baixo Meretrício. Só 2 estrofes. Nossa Várzea Alegre cria uma certa criatura que toda noite mistura oração com putaria. É louco pelas orgias e nas imagens tem fé. Santo Antônio e São José tão bem vê sua peleja. 6h30 na igreja e às 8 no cabaré. Dizem que este fulano, pelos seus modos não mente, e pensa em ser futuramente um novo São Cipriano, que todos os dias do ano é encontrado na Sé, ajoelhado ou em pé, por enfadado que esteja, 6h30 na igreja e às 8 no cabaré. Em sua religião é um católico acordado, quando comete o pecado já tem pedido perdão. Não sei se terá ou não a crença de São Tomé. Tendo ou não tendo fé, à noite os altares beija. 6h30 na igreja e às 8 no cabaré. Na noite de hoje eu tenho 2 obras para apresentar à disposição aos senhores e senhoras aqui na mesa, que é um livro que eu escrevi sobre o autor que me inspirou a escrever e me revelou que era possível um vazalegrense lançar um livro, que é o Raimundo Lucas Bidinho. A primeira vez que eu li esse livro, eu tinha uns 7, 8 anos de idade e eu fiquei encantado com a forma com que aquele senhor, que infelizmente eu nunca conheci pessoalmente, ele pensava, ele analisava, ele falava sobre a sociedade. É dele, né, a definição mais perfeita sobre o que a gente tem do vazalegrense, que eu acho que eu não vou recitar aqui, porque eu não tenho o dom do Cláudio Souza, mas um dos poemas que mais me chama a atenção é o 6h30 na igreja, às 8 no cabaré. Eu tivesse o dom do Cláudio Souza, recitaria aqui para vocês. E esse autor, a vida dele me inspirou a fazer o meu projeto de conclusão de curso, e os professores disseram, não, tem que lançar um livro sobre isso. Amplia e faz um livro. E em 2018 eu tive a honra de lançar essa obra, Bidinho, a vida, a luta, a poesia, que conta a história da literatura de cordel, como ela chegou no Ceará, como é que você entende a estrutura da literatura, do repente, dos violeiros, e traz a biografia desse homem genial, dessa figura emblemática para o nosso município, fundador do sindicalismo rural e um ser humano que merece ser conhecido e admirado por todos nós. E o segundo livro que eu trago é um livro de poesias minhas, Tempestades Invisíveis, que foi um livro que eu lancei no ano de 2024
e ele marca também o lançamento aqui da minha editora Siebra Comunicação no município de Vaza Alegre, a pioneira em publicação de livros aqui no nosso município. É um livro bastante pessoal, bastante interessante, que reflete a nossa vida diária, que reflete aquilo que a gente sente e às vezes não tem coragem de mostrar para as outras pessoas. Então, essas são as duas obras que eu estou apresentando. Conheçam as obras, dê uma folheada, dê uma passada. Se quiser adquirir, estão à disposição aqui na mesa. E no mais, muito obrigado a todos pela presença. Consumam os artistas locais. Tem muita gente boa, tem muita gente inteligente aqui em Vaza Alegre. Nós somos uma terra onde a semente cultural é muito rica. Então vamos regar, porque a colheita com certeza é fértil. Muito obrigado. Pois bem, gente, eu trago para Vaza Alegre hoje duas obras. O meu 7º e 8º livro. O 7º é Samuca, uma experiência com autismo. Porque isso, quando Samuca nasceu, nós tínhamos uma incidência de 5 pessoas com autismo para cada 10.000 nascidos. Sabe qual é hoje essa incidência? 1 autista para cada 36 pessoas que nascem. Nós estamos falando de uma epidemia. Os professores, as escolas, as famílias estão sem saber o que fazer. E eu resolvi colocar que nós tínhamos guardado nessa Samuca por 46 anos para compartilhar. Pensei muito porque é expor a vida da família, é expor a vida dos irmãos, é expor a vida... Aqui Samuel tem neste instante 3 tios, mas eu achei que era oportuno trazer. E primeiro, quando pensei, não tenho o direito de expor a vida da família, veio logo o seguinte pensamento: eu tenho obrigação, eu tenho uma experiência no Brasil, tenho uma experiência de 7 anos fora do Brasil, em 4 escolas norte-americanas, que eu pedi, implorei para trabalhar lá, para ver o que era que eu fazia para Samuca fazer esse autógrafo que alguns viram aí no livro. O 2º livro, que é outro pedaço do meu coração, é Fragmentos para a História de Vaza Alegre. A 3ª edição é meu 8º livro. Meu sonho é que ele chegue às escolas e que atenda a Lei 023, de 11 de setembro de 2024, de uma pessoa que eu não conhecia, conheci hoje, chamada Michael Martins, uma pessoa que chega com a lei determinando a obrigatoriedade da disciplina eletiva História e Cultura de Vaza Alegre na rede escolar do ensino fundamental. Essa tem meu respeito. E foi para ele que eu entreguei o livro piloto. E, a partir da próxima semana, a editora libera o restante e chega aqui na minha terra o restante. Me ajudem a divulgar esse livro. Comprem esse livro. Divulguem nas escolas. Levem para os estudantes. Esse livro começa falando da primeira data de Sesmarias, que foi doada aos portugueses. Agostinho Duarte Pinheiro e Bernardo Duarte Pinheiro. Nós, vazalegrenses, sabemos contar essa história. Não precisamos buscar essa história no vizinho ali acolá. Nós temos história. Pessoal, boa noite. Minhas palavras vão ser rápidas. E como ele falou aqui, o Cláudio Souza, professora, né? Eu sou uma entusiasta da cultura, mas também sou entusiasta da educação. E aqui, dividindo a pasta da educação municipal, por enquanto, com a minha amiga Fabinha, a educação vai dar todo o apoio à cultura.
a gente vai andar de mãos dadas, educação e cultura. E também quero pedir licença para chamar uma pessoa que um dos meus livros que estão ali, ele me ajudou na ilustração, que é o meu sobrinho Vinícius, esse que estava tocando. Vem aqui, Vinícius, por favor. Vinícius, eu sou suspeita em dizer, mas ele é uma pessoa que tem muitas habilidades. Ele canta, como vocês viram aqui, é um artista. Ele também desenha muito bem e me ajudou a ilustrar o meu livro, O Susto do Jairzinho. O Susto do Jairzinho, um dos livros que estão expostos ali, é uma literatura infanto-juvenil que está sendo trabalhada na cidade de Jucás e também está sendo trabalhada em algumas escolas aqui de Várzea Alegre. Um outro livro que é Cordel, mas eu, como sou entusiasta da educação, professora de língua portuguesa, estou sendo ousada em fazer uma série de cordéis. Tem aí a minha primeira série, a série 1, uma série de cordéis, trabalhando os assuntos da língua portuguesa dentro da literatura. E hoje, conversando com o nosso presidente da academia, Bruno Siebra, ele me acendeu uma luz, disse: Liduína, por que você não pega esses assuntos que você está transformando em cordel, trabalhando em cordel, e faz uma gramática ilustrada? E eu vou ser ousada em fazer aqui um convite ao meu sobrinho Vinícius para a gente trabalhar essa gramática ilustrada. Eu escrevo e Vinícius desenha. Então, como eu disse, eram poucas as minhas palavras, só mais de agradecimento à Linda, que proporcionou esse momento, ao presidente da nossa academia, Bruno Siebra, e todos os meus colegas escritores que estão aqui dividindo esse momento comigo. Então, meu muito obrigado e boa noite. Eu coloquei 3 livros, eu expus 3 livros, certo? Mas esse aqui está na Paraíba, está na gráfica, aqui é a boneca, né, para fazer a revisão e enviar para lá, sabe? Esse aqui é o 5º, né? Fora as 7 antologias. E tudo bem. Reflexões, um novo olhar sobre o mundo civilizado e globalizado. Civilizado, gente, entre aspas, viu? Certo? São 10 capítulos falando sobre aqueles temas candentes do Brasil, desde a educação, a filosofia política, os meios de comunicação, o meio ambiente, a condição da mulher, a condição do negro, tudo isso aí. Mas não de forma descritiva, sim de forma crítico-reflexiva, certo? A gente mostrar o Brasil, nós mostrarmos o Brasil que nós temos e, sobretudo, mostrar o Brasil que nós queremos também. Está tudo aqui. No final, eu faço 30 biografias, pegando aquele pessoal que eu reputo como responsável pela minha formação intelectual e a minha formação como cidadão, certo? Desde a Grécia Antiga até a atualidade. Não somente escritores, filósofos, sociólogos, mas também, sobretudo, o pessoal da arte, que eu gosto muito, que é Chico Buarque de Holanda e o nosso querido Portinari. Aí está aqui, tá? Talvez em agosto a gente faça o lançamento. Obrigado. Viu? Nós fazemos parte da Academia Várzea Alegrense de Letras. O Bruno é o presidente, eu estou na condição de vice-presidente. E dizer que é uma honra acolher esse evento que foi proposto, inclusive unindo as diversas vertentes da cultura de Várzea Alegre, que é exatamente a escrita literária, que é a poesia, já teve repente aqui. Então, nós estamos aqui num evento multicultural, e que eu acho isso de uma riqueza sem tamanho. Mas entre a correria do tempo, aquele negócio agoniado, escrevi um livro chamado Maria da Sorte, em 2013, que traz exatamente memórias das histórias que eu tanto ouvia os meus pais contarem, lá no sítio Várzea Grande, no sítio Novo Jordão, e de repente a gente lançou um trabalho que entrou dentro das escolas, e as escolas estudam ainda hoje essa obra, tratando exatamente de como as mulheres eram tratadas, de como
o poderio financeiro ainda sufocava tanto, e ainda sufoca, mas naquele tempo muito mais as pessoas mais humildes, e como era difícil exatamente vencer naquele tempo. E a Maria tem uma história que eu pedi à Linduína para escrever a orelha do livro, e que ela traduziu com toda a sua maestria de conhecimento aquilo que realmente ela sintetiza na orelha do livro, que é aquela história. E você, tu trouxe, não trouxe? Não tem mais nenhum. Graças a Deus, de 2013 para cá, nós entregamos tudinho. Fiquei com 2 exemplares, está lá em casa como relíquia, está guardadinho lá. Pessoal, muito obrigado, que o evento nos renda outros eventos, que é sempre uma grande alegria encontrar com todos vocês para falar sobre essas coisas tão boas, que é expor exatamente o que a gente pensa. E expor o pensamento é raro, muito difícil. Um abraço a todos e boa noite. Pessoal, eu costumo me apresentar da seguinte forma: uma estrofe. José Gonçalves de Souza, por Gonçalves conhecido, com amigos do partido, astuto feito raposa. Cada um trouxe uma coisa, remoendo o seu passado, para o homenageado dono da poesia. O Genuflex, esse dia, agradece o seu legado. Uma pessoa estava conversando comigo: Gonçalves, faça uma estrofe em relação à saudade. E eu fiz: saudade é a dor que fica após a separação, de bons tempos, de amores perdidos sem solução. É dor no peito, cravada na nossa mente, gravada, cutucando o coração. E eu tenho alguns trabalhos ali, um deles é o 72 de Estrada, 50 de Fortaleza. Eu escrevi em 2022. Mas eu escrevi também um cordelzinho aí, que eu intitulei Gonçalves no Mercado Literário. Está aí. Então, muito obrigado a todos, sintam-se abraçados e muito grato. Eu escolhi exatamente um livro de debulha de palavras. Por quê? Vaze Alegre, como tem fama de ser a terra dos contrastes, eu lancei uma trilogia e publiquei apenas 2 livros. Problemas Financeiros, lancei Estrela d'Alva, em homenagem à minha mãe, tem um soneto lá, e Marco do Miolo do Pinheiro. E ficou faltando o 3º volume. E 7 anos depois, graças à iniciativa da minha mulher, Fran, que se encontra aqui, ela, por eu descobrir no pai dela um artista vaze-alegrense, que ele não sabia, ele era um agricultor lá da roça, e participava de debulhas de feijão, e se sentia ferido, porque a produção dele era pequena e ele estava trabalhando demais. E depois, eu conversando com ele, já depois dos 90 anos de idade, ele me confessou que era convidado, mas era para recitar poemas. E eu disse: o senhor sabia que o senhor era convidado como artista? E ele disse: e eu debulhei feijões o tempo todo, sem saber disso. Então, por conta disso, eu publiquei esse livro e saiu o 3º volume da trilogia, que é Debulha de Palavras. Mas eu queria lembrar hoje aqui uma pessoa, um grande escritor, um grande memorialista, historiador, já foi homenageado, que é Antônio Moraes. Esse nome não pode deixar de ser lembrado, jamais. Meus amigos escritores, ninguém é melhor do que ninguém. A diferença de um indivíduo que limpa o chão para um astrofísico é apenas a quantidade de informações. O maior poder de um ser humano é ser humano. Poucos conhecem esse poder. Meu nome é Antônio Celi Corrêa Masco, eu sou natural da cidade de Vaze Alegre, nascido aqui no Imputi, distante de 8 quilômetros. Hoje eu tenho 72 anos de idade, tenho algumas formaturas, cheguei até o mestrado, sou funcionário aposentado do Ministério da Agricultura e professor do Estado concursado. E depois que eu me aposentei com 45 anos, certo? 45 anos do Federal, me dediquei à leitura e a escrever. Eu sou louco pela leitura, o saber, e o Brasil só vai para frente, meus irmãos. Quem tiver educação.
porque ele tem discernimento, a pessoa tem discernimento para que consiga algo para ele e ninguém engane. Muito obrigado e boa noite. Acho que meu momento aqui vai ser mais só de agradecer, principalmente agradecer a Deus por ter meus pais que estão aqui vivos e lúcidos, meu pai com 98 anos, minha mãe com 94, e foram basicamente as inspirações que eu tive para expor alguma coisa, quase tudo tem alguma coisa a ver com meus pais, com meus familiares, com meus parentes e amigos. Eu lancei o tropeirismo nosso em 2016, juntamente com a colaboração do meu irmão aqui, José Gonçalo, e a gente teve essa ideia de fazer assim como fosse um resgate daquela atividade que desapareceu, mas que foi muito importante em tempos passados aí. Deixar alguma coisa escrita, alguma coisa registrada. E o Zé Gonçalo foi meu companheiro e me ajudou muito a escrever esse livro. Eu agradeço muito também a doutora Linda Lemos, porque para a gente escrever um livro é preciso muita dedicação e ter sempre alguém que incentiva e ajuda. E foi o que a doutora Linda fez, que eu quero agradecer aqui mais uma vez também. Então, meu livro está ali, o argumento nosso, que é esse que eu escrevi agora, que é esse conjunto de argumentos que eu expus ao longo de 15 anos que eu escrevi para esses blogs dos amigos e nas redes sociais, nas revistas, algumas revistas de amigos. E mais uma vez agradeço a todo mundo e desejo que essa semente seja próspera para as seguintes realizações dessa feira, desse mercado literário, seja sucesso sempre. Sou uma pessoa simples, uma pessoa do povo. O que eu gosto mesmo de fazer é procurar as pessoas e conversar. Se tiver uma pessoa que der alguma atenção para mim, eu estou lá procurando saber como é que era o Riacho do Feijão antigamente, como que era a formiga, como que era que o pessoal transportava as mercadorias, que no caso aqui nosso avô, Antônio Gonçalo, foi um dos pioneiros aqui do tropeirismo, e eu procurando saber, disse, olha, Antônio Gonçalo, nada mais, nada menos, era tipo assim um transportador de mercadoria de dinheiro, porque naquele tempo não tinha banco e as pessoas confiavam no trabalho dele, e ele ia daqui para Iguatu, muitas vezes até para Cajazeira, para esse lugar, levar uma encomenda, a encomenda era dinheiro, que as pessoas confiavam. Então, isso tudo é a coisa que me fascina, sabe assim? Eu moro aqui na região do Cariri, estou sempre ali procurando alguma coisa da cultura. E então, uma boa noite a todos, obrigado a todos, papai e mamãe estão ali. É a coisa que mais fascina a gente chegar aqui, ó, como eu cheguei hoje, eu nem sabia que eles iam, que eu moro no Crato, cheguei agora tardinho. Chegar aqui e ver eles ali, ó, essa hora estão ali. Papai com aquela idade já, a gente preocupado que ele pode de uma hora para outra, né? Já está meio cansadinho da coisa, mas a cabeça de papai é melhor que a minha do que o meu irmão Antônio Gonçalo. Uma boa noite para vocês, obrigado pela oportunidade. Prazer muito grande estar aqui nesta noite, Vaze Alegre, uma terra que eu tenho como a terra do coração. Eu sou daqui de Grangeiro. Eu consegui fazer, e o Marcos Filho aqui sabe, que nós tivemos aqui na Rádio Cultura de Vaze Alegre um programa durante 3 anos. É o programa Sertão, Forró e Viola. Eu consegui trazer para esse programa Sertão, Forró e Viola, Patativa do Assaré. E quem estava presente, nada mais, nada menos do que Chico de Amadeu, Zé Clementinho, Raimundo Bidim, Expedito do Pandeiro, Souza Sobrinho e Doutor Raimundo. Eu estava falando até com o escritor ali, nós temos a reportagem fotográfica e temos os cassetes que agora, depois de tantos anos, nós vamos colocar, vamos transformar isso num CD, sei lá, né? A gente vai fazer isso. E o programa, Marcos, naquela época, era o programa Sertão, Forró e Viola, que dizia assim, Sertão, Forró e Viola é um programa diferente, tem cheiro de nossa gente, da cidade a fazendola. É de fato uma escola de rima shot baião. Tem poema e tem canção. Tem conquista e tem vaqueiro.
tem viola e violeiro falando ao coração. Para mim é um momento de muita emoção, muita alegria, porque estou tendo a oportunidade de, na minha terra, apresentar o meu trabalho junto com outros escritores da minha terra, e realmente me deixa muito emocionado. Eu nasci aqui em Várzea Alegre, sou filho de vazialegrenses. Acho que muitos conheceram Chico Francisco e Iracema, que me deram a oportunidade de nascer nesse lugar maravilhoso, com tanta gente inteligente, com tanta gente importante, criativa, né? E que hoje se une para promover esse evento maravilhoso. Boa noite, muito obrigado a todos. Eu vivi um longo, feliz e inesquecível tempo nessa cidade, por isso que eu me emociono ao falar de Várzea Alegre, que eu digo que eu não nasci, mas eu fui adotada por essa terra. E nesse momento agora, fui pego de surpresa, obviamente, agradeço a minha prima linda, em cujo nome eu quero homenagear todos os escritores aqui presentes, que eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer, nem de manter contato, nem de conhecer suas obras literárias, mas com certeza tem de grande valia e expressa exatamente o sentir, o discernimento, a sabedoria e o falar, a expressão de cada um de vocês. Há um longo tempo que aqui eu deixei essa terra, na minha juventude, levei daqui o estudo, o conhecimento, as amizades e tudo que eu aprendi, que hoje eu pratico e eu exercício na minha vida, no meu mistério de promotora de justiça, né? Eu devo muito a essa terra. Então, gente, é um prazer indescritível estar com vocês, dividindo, usufruindo, participando e vendo o que hoje Várzea Alegre nos deixa, o legado de tantas pessoas, de uma inteligência incomparável, vou dizer assim, porque o Várzea Alegrense, ele é inteligente por natureza. Eu acabei de lançar o meu terceiro livro, Um Poço de Lágrimas. Meu primeiro livro foi Um Grito na Solidão. Depois lancei Uma Estrela Sem Passado e agora lancei Um Poço de Lágrimas. Costumo dizer que o Poço de Lágrimas é uma história que tem o cheiro da nossa gente, tem as estradas molhadas, tem a linguagem do nosso povo, né? Aquele povo sofrido que um dia vai ter que ir embora porque não suporta a falta de oportunidade. Se você me perguntar como me tornei escritor, eu também não sei dizer, né? Sou hoje um contador de histórias, vou continuar escrevendo, já estou escrevendo meu quarto livro, mas esse é segredo, eu só vou dizer quando publicá-lo. Agradecer a minha esposa Evane, que sempre está ao meu lado e é aquela que corrige os meus livros e que dá uma qualidade mais especial. A vocês, vazialegrenses, a vocês nessa terra tão querida, recebam os meus sinceros agradecimentos por tudo que fizeram por mim. E o que fiz por vocês foi apenas obrigação do meu trabalho. A todos que participaram, a todos os escritores, alguns falaram quebrando o protocolo, mas a todos os 11 escritores e algumas outras pessoas aqui, a Academia Vazialegrense de Letras vai entregar um certificado de mérito literário pela participação, e é com muita honra que eu, enquanto presidente da AVL, disponho esse certificado para vocês.